Livro de Juízes, capítulo 13. Uma das histórias mais lindas da Bíblia. Fala da história de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um nazireu de Deus. Era um homem separado para um propósito. Era um homem que foi separado para simplesmente aniquilar todos os filisteus. E em vez dele fazer isso, ele faz aliança. Entenda que tem pessoas como Sansão brincando com a Assunção. Tem pessoas como Sansão passeando aonde não é para passear, falando o que não é para falar. E interessante é que a história de Sansão ela é instigante. Por quê? Porque ele faz tudo o que não podia fazer e parece que vai ficar impune. A Bíblia diz que ele mata um leão, ele não poderia pegar em cadáver, além dele matar um leão, depois ele vem e come do favo daquele leão. A Bíblia diz que ele não poderia beber vinho, e o texto dá a entender que ele bebe vinho. A Bíblia diz que ele não poderia fazer aliança com outras mulheres a não ser as filhas de Israel. E ele vai lá e faz aliança com as filhas de Israel. A Bíblia diz que ele não poderia fazer nada dessas coisas que eu te disse. E ao contrário disso, ele faz tudo que não podia fazer. E a Bíblia dá a entender que Sansão foi o homem mais forte que já houve na Bíblia. E quando eu falo forte, eu não falo de estrutura física, eu não falo mentalmente, eu falo de força braçal. A Bíblia vai relatar que Sansão ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Ele arrancou um portal de uma cidade que pesava milhares de quilos. E ele tinha uma força fora do comum, algo que Deus tinha dado para ele, que também simbolizava a unção que estava sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer então que em determinado momento ele arrumou uma mulher chamada Dalila, e ali a Bíblia diz que ele apaixonou por ela, e ali ele começa então a se entregar totalmente a essa mulher chamada Dalila. A Bíblia diz que Sansão, no seu delírio, no apogeu do seu ministério, ele está em uma terra longínqua, ele não está onde Deus tinha mandado ele estar. E nesse momento, a Bíblia diz que Dalila começa a investir sobre ele, querendo saber aonde se centralizava o seu poder ou a sua força. A Bíblia diz que por diversas vezes, uma vez ele fala que era o cabelo dele se tivesse amarrado com cordas novas, a força dele perderia, então ela arma, os filisteus vêm e ele grita: mais uma vez sairei. E outra vez, e outra vez, e na terceira vez, a Bíblia diz então que ele descobre todo o seu coração. A Bíblia diz que ele fala todo o seu segredo, aonde estava alicerçada a sua força, que eram nos seus cabelos, nas suas tranças. Ali então Dalila corta o seu cabelo. E naquele momento, a Bíblia diz que ela grita para ele: Sansão enviou os filisteus. E naquele momento que ela grita, Sansão diz: mais uma vez sairei contra os filisteus. Aí a Bíblia vai narrar dizendo: mas Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Existem muitas pessoas como Sansão, que o Espírito do Senhor já não está mais sobre ele, e ele pensa que está, ela pensa que está. Então nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que Deus tem princípios e valores. Nós precisamos entender que por mais que Sansão foi usado ainda um grande tempo, não queria dizer que Deus estava aprovando tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocarmos o nosso coração em Deus e, de fato, ver se os frutos que estamos produzindo são frutos de justiça ou se são, literalmente, frutos do nosso próprio eu ou do nosso próprio ego. Não viva como Sansão. Sansão ele perdeu tudo depois que ele achou que ia sair bem dessa história. A Bíblia diz que ele foi preso, a Bíblia diz que todos brincavam com ele, a Bíblia diz que eles perfuraram seus olhos. Ou seja, ele perdeu a sua visão espiritual, ele perdeu a sua força, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu o seu caráter e já não mais tinha honra alguma dentro do povo de Israel e nem dos seus inimigos. Então, que Deus em Cristo venha ter misericórdia das nossas vidas, para que nós não venhamos decair como Sansão. Deus abençoe.